Olá, boa noite, paz seja com todos. Você que está aqui presente nos assistindo, seja bem-vindo, meu querido, minha querida. Você que está online aí, acompanhando a gente aí pelo YouTube, pelo Facebook. A gente vai estar hoje falando um pouquinho na Escola de Sabedoria sobre um tema muito bacana, um tema que eu gosto muito. Mas antes eu queria que a gente pudesse estar orando e apresentando para Deus essa aula de hoje aí, que eu espero que seja bem dinâmica. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, te pedimos sabedoria, te pedimos entendimento, te pedimos compreensão para aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Pai, que o Senhor possa nos abençoar, nos dando o ensinamento, segundo a Tua vontade, segundo o Teu coração, em nome de Jesus. Amém. E então, você que está aí nos assistindo, já tem um tempinho que nós não nos encontramos online, né? Aqui na Escola de Sabedoria, mas hoje a gente está aqui, vamos falar de um tema muito bacana, um tema atual, principalmente aí para a galera jovem e adolescente, já que a gente está como coordenador, nós estamos como coordenador de jovens e adolescentes da região, então a palavra hoje é quase que meio que direcionada, mas se aplica a todos nós em alguma fase da nossa vida. E o tema que a gente vai falar hoje é propósito. Vamos falar sobre a definição de propósito. E propósito é algo muito importante na nossa vida, porque eu costumo dizer que se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, e isso é um perigo para a nossa vida. Quando eu não sei que caminho percorrer, quando eu não sei qual que é o meu alvo, quando eu não sei qual que é o meu destino, fica complicado de eu ter uma direção certa, de eu alcançar os objetivos, de eu romper com alguma coisa na minha vida. O pastor Fernando, uma vez, ele pregou aqui e ele falou o seguinte: ninguém entra num avião sem saber para onde vai. Você não chega no aeroporto e fala assim, me dá uma passagem. Para onde? Não, para qualquer lugar, não. Você compra uma passagem para um destino. Você pega um ônibus para um destino. Quer ver um outro exemplo? Você não pode chamar um aplicativo, seja Uber, 99, você não pode chamar um aplicativo sem antes inserir um destino. E muitas vezes nós queremos fazer o contrário, nós queremos ter algo sem antes definir o nosso destino. E esse destino pode se chamar de propósito. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre 7 princípios, provavelmente não vai dar tempo de falar de todos, mas tendo outra oportunidade a gente continua. Quero falar sobre 7 princípios da definição de propósito. Mas antes mesmo de eu entrar no tema propriamente dito, vamos ler alguns versículos justamente que vai nos elucidar essa questão. E o primeiro é Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. A gente está ajustando aqui o áudio, se estiver tudo ok para você, dá um ok aí, comenta. Se estiver ruim, fala também que a gente troca a conexão aqui e a gente vai ajustando aí. Beleza? Versículo 11 diz o seguinte: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Repetindo o que diz o livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, ou a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Ou seja, é que em Jeremias, Deus está dizendo que Ele quer nos dar um futuro e uma esperança. É isso que Ele pensa a nosso respeito. Romanos 8, 28 vai também dizer o seguinte: sabendo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, todos fomos chamados de acordo com o seu propósito. Deus é um Deus de propósito, Deus é um Deus de planejamento. Tem 2 características que eu amo, que eu sou apaixonado em Deus. É a especificidade. Deus, ele é específico em tudo que Ele faz. Se você for ler lá, quando Deus deu a Noé as medidas, como Ele ia construir a arca de Noé,
Ele dá cada detalhe da arca, da medida ao fechamento, da altura ao acabamento. No deserto, quando ele vai dar instrução para construir o tabernáculo, ele também detalha tudo, especificamente. Deus é um Deus de especificidade. E muitas vezes, não tem a ver com o assunto, isso é um tema de uma outra mensagem que eu estou trabalhando. Muitas vezes nós não alcançamos aquilo que nós desejamos porque nós não somos específicos, nós somos genéricos. E Deus não é um Deus genérico. E a outra característica de Deus que eu sou apaixonado é propósito. Deus colocou o homem no jardim com um propósito. Deus fez Noé construir a arca com um propósito. Deus tirou Abraão da terra dele com um propósito. Em tudo que Deus faz, ele tem um propósito. Se você for seguir a Bíblia de capa a capa, história por história, você vai ver Deus agindo com um propósito definido em todas as coisas. E nós queremos levar uma vida sem propósito. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu pegar os outros versículos que eu separei aqui. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. E para finalizar aqui, esse foi Provérbios 16:4. Salmo 138, versículo 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandone as obras de tuas mãos. É o salmista falando com Deus. Ou seja, propósito é algo de extrema relevância na nossa vida. E a gente, quando vai falar de propósito, a gente está falando do seu projeto de vida, por aquilo que você decide viver. Você jovem, adolescente que está nos assistindo aí, você adulto que está nos assistindo, chega um determinado momento na nossa vida que nós precisamos estabelecer o nosso propósito. Nós precisamos estabelecer para onde nós vamos, qual o caminho, qual a direção que nós vamos tomar. Tem até uma canção que diz o seguinte: do que adianta apontar o caminho e seguir em outra direção? Você às vezes sabe o caminho, às vezes as pessoas já te falou o caminho, mas você está seguindo uma outra direção, porque você não tem propósito. Eu estou com uma série muito bacana lá no meu Instagram e essa semana eu postei justamente sobre isso, sobre a definição de propósito. Tem duas coisas que nos desviam do nosso propósito. Uma delas é a distração. A distração, ela tira o seu foco do seu objetivo. Se você se distrai, se você não tem foco, você foge daquilo que Deus planejou para você, você se distrai daquilo que você preparou para a sua própria vida, para o seu ritmo no dia a dia. Então é muito importante que nós tenhamos foco. E como eu disse na introdução, existem 7 princípios que eu uso para trabalhar a minha definição de propósito, para eu descobrir qual que é o meu propósito. Ah, mas Fábio, o que eu posso chamar de propósito? É aquilo que você vive, é por aquilo que você não abre mão. Vou te dar um exemplo. Se você ganhasse hoje uma proposta irrecusável, ou R$1 milhão, vamos ser genérico aqui, você ganhasse R$1 milhão, alguém sorteou aí, você ganhou, achou um bilhete, sei lá, e você fala assim: vou mudar minha vida, vou mudar de cidade, vou sumir, vou trocar de número, ninguém vai saber para onde eu vou e vou começar do zero. Você não tem um propósito. Porque quando eu tenho um propósito, nada faz eu mudar ele. O dinheiro não muda o meu propósito. Ele pode potencializar. Poxa, agora eu tenho dinheiro, eu tenho um salário melhor, eu estou ganhando mais, então vai ser mais fácil e mais rápido alcançar o meu objetivo. Relacionamentos não mudam o seu propósito, eles podem potencializar. Quando você perde o seu propósito, ou deixa de viver o seu propósito, qualquer coisa que acontece influencia na sua definição de propósito, no seu plano de vida, naquilo que você estabeleceu para você, você não está vivendo pelo seu propósito. E aí, eu faço uma pergunta para você, principalmente você que está assistindo, você que já é adulto.
Lembra quando você era criança e você falava assim, quando eu crescer eu vou ser astronauta, eu vou ser engenheiro, eu vou ser advogado, eu queria ser grande. Mas você quando crescer, você falava que queria ser muita coisa. E o que você se tornou? Você realmente é hoje o que você queria ser quando criança? Ou você está a caminho de se tornar o que você queria ser quando criança? E aí eu vou ser mais duro com você. Se a criança que você foi te visitasse hoje, ela teria orgulho de você? Ela ficaria contente com o homem ou a mulher que você se tornou? Ela ficaria contente com o adulto, o jovem que você se tornou? Ou ela ficaria decepcionada? Porque é muito fácil, quando nós somos novos, nós somos crianças, a gente sonha, a gente tem muitas ideias, muitos planos, mas no decorrer da vida as coisas vão mudando. Desculpa. No decorrer da vida as coisas vão trocando de lugar, vão se perdendo. Então eu preciso viver pelo meu propósito. Às vezes vai vir uma dificuldade, consequentemente vai vir um problema, vai vir algo para te desanimar. Cara, mas aí você altera a rota. É possível alterar a rota sem interferir no destino. Você está indo para um lugar e a rua está interditada, você joga no GPS lá, ele vai te recalcular a sua rota. Recalcular a rota não altera o seu destino. Grave isso aí. Eu posso alterar a minha rota por um caminho melhor, por um trajeto mais curto, ou um trajeto mais rápido, ou um trajeto menos complicado, sem alterar o meu destino. É totalmente possível isso. Beleza? Mas vamos lá, senão o tempo passa, eu não falei nem no primeiro propósito ainda. Deixa eu abrir aqui, né, o meu note aqui, a minha colinha. A definição de propósito de uma pessoa é tão importante, pois ela lhe proporciona liberdade espiritual. Eu sei os planos que Deus tem a meu respeito. Mas falaram que você não é ninguém. Eu sei os planos que Deus tem a meu respeito. Falaram que você não vai chegar a lugar nenhum. Olha, mas Jeremias 29:11 diz que os pensamentos do Senhor são de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Então a definição de propósito, a primeira coisa que ela proporciona para a pessoa é liberdade espiritual, liberdade mental. Liberdade mental é quando você para de se importar com o que as pessoas estão falando a seu respeito. Mas o que vão falar de mim? O que vão dizer de mim? mas e se eu fizer dessa forma, o que vão pensar a meu respeito? Não vou fazer isso não, porque fulano não gosta. Eu não vou fazer direito não, porque papai quer que eu faça medicina. Mas seu sonho não é direito? Eu não vou fazer faculdade de arquitetura não, porque meu pai quer que eu seja engenheiro. Então deixa seu pai ser engenheiro, você vai fazer arquitetura. O propósito é seu. É a sua definição de propósito. É lógico que existe um alinhamento aí, você tem que estar com as expectativas alinhadas, mas a definição de propósito, ela é individual. Então, quando você tem o propósito, a definição de propósito definida, a primeira coisa que ele gera é liberdade espiritual, liberdade mental e liberdade física e liberdade geográfica. Você vive o seu propósito em qualquer lugar que você está. Ou seja, você pode estar em Juiz de Fora, você pode estar em Belo Horizonte, você pode estar no Rio de Janeiro, você pode estar em Miami, você pode estar no Japão, que o seu propósito não é alterado. A geografia não altera o seu propósito. Ela pode potencializar. Então, existem 7 princípios da definição de propósito, ou como eu gosto de chamar, 7 chaves. Porque cada uma abre uma porta, cada uma te leva a um nível diferente de preparo, de espera. E cada uma vai fazer com que você chegue a pontos e alcance níveis mais altos na sua busca pelo seu destino. E uma coisa interessante é que todos nós nascemos com isso.
Todos nós nascemos com um propósito definido por Deus na nossa vida. Só que o nosso propósito, às vezes, ele é alterado através da infância, pelos nossos pais, por quem nos criou, ou até mesmo na escola, pelas doutrinações ideológicas da escola. Às vezes você foi doutrinado mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, e não tem nada de Bíblia nisso aí, não tem nada de Cristo, melhor dizendo. Mas todos nós nascemos com o privilégio da definição de propósito. Mas acontece que nós somos alienados no decorrer do caminho. E aí é uma verdade crucial, que são pessoas alienadas. Pessoas alienadas, elas não conseguem viver uma vida definida. Elas não conseguem ter a definição de propósito. Elas vivem em círculo. O máximo que ela avança é de um ponto ao outro do círculo. A vida dela é uma sequência de repetições. Passa ano, sai ano, entra ano e sai ano, a vida dela é uma repetição. Ela faz propósitos de vida, ela faz os 12 dias, ela faz a campanha, começa o ano empolgado, no meio do ano ela desce, aí no final do ano ela começa a subir de novo o gráfico dela. E isso não muda. E quando veja, se passou 2, 3, 4, 5, 6 anos e a vida dela continua no mesmo lugar. É um círculo vicioso, um círculo repetitivo, mortal e cruel, porque a pessoa não percebe que está vivendo alienada. Mas eu não vou falar hoje sobre alienação, isso é tema para uma outra aula. Eu vou tentar me ater aqui só na definição de um propósito. Na verdade, isso aqui dá para a gente fazer umas 3, 4 aulas só em cada um desses propósitos aqui. Então, são 7 chaves. E nós vamos falar um pouquinho aqui de algumas delas, se der a gente passa pelas 7. A primeira chave é a autodisciplina. A pessoa deve ter domínio sobre si mesmo. A pessoa que não domina a si mesmo jamais poderá liderar a si mesmo, ela jamais poderá viver uma definição de propósito. O que eu acho legal, e aí falando para quem nos assiste aí que já é cristão, que a gente quer o dom de línguas, a gente quer o dom de interpretação, a gente quer o dom de cura, mas ninguém pede domínio próprio. Porque o domínio próprio, ele é mais difícil. Sabe o que é domínio próprio? Vou te dar um exemplo clássico. Eu estou de dieta, e tem um pote de doce e um queijo na geladeira, e você não come. Porque você tem domínio próprio. Domínio próprio, aí vamos falar aqui, eu quero me libertar da pornografia. Você não liga o seu computador de madrugada quando está todo mundo dormindo. Você não acessa a internet de madrugada quando está todo mundo dormindo. Você não leva o celular para o banheiro, falando para os adolescentes aí. Domínio próprio. A pessoa que não tem domínio próprio, ela não governa a sua vida e, consequentemente, ela não consegue viver a definição de propósito. Ou seja, autodisciplina é a mesma coisa que domínio próprio. E existe, dentro da autodisciplina, dentro do domínio próprio, de tudo que a gente tem que dominar, eu separei aqui três detalhes, 3 itens que é muito importante. O primeiro item que a gente precisa dominar, que atrapalha a nossa vida demais, é o apetite exagerado por comida. Pensa bem. Já viu? Vou te dar um exemplo. Quando você come aquele pratão de feijoada, não te dá um sono. Cara, tem gente que é só comer. A vida é comer, e não é que comer seja ruim. O problema é que dependendo do jeito que você come, dependendo do tipo de comida que você come, você fica sem força, sem ânimo, aí você não consegue ler a Bíblia porque dá sono, você come aquele pratão de feijoada, você vem para o culto, você cochila, você passa mal. Teve um artista famoso que postou na rede social dele que está tão gordo, que ele sozinho já é uma aglomeração por causa do Covid. Mas é lógico que ele falou brincando, e ele falou dele mesmo, ele pode falar. Mas não é questão de obesidade, não. Esse não é o ponto. A questão é domínio próprio. Você precisa dominar o seu apetite, seja por comida, seja por televisão, seja por internet, tudo aquilo que está em excesso na sua vida e que você não consegue dominar. Outra coisa, cara, domínio próprio. Para de ficar dando opinião sobre tudo. Você opina sobre coisas que você nem sabe.
Você começa a discutir sobre política na internet, você às vezes não entende nada de política. Você nem sabe o que significa política. Você não sabe nem o que significa direita, esquerda, centro, centro-esquerda, centro-direita. E está lá discutindo, e toma um lado lá como se fosse futebol, e briga com todo mundo, e fala, e acha que está com a razão, e não sabe ouvir o outro, não sabe aceitar a opinião do outro. Domínio próprio. Pessoas assim que têm opinião sobre tudo. Cara, opinião é uma coisa que tem tanto na face da terra que não tem valor nenhum. Tem até um ditado que fala que se a opinião fosse boa, a gente vendia, né? Ah, mas isso é conselho, é a mesma coisa. Quando a gente era adolescente, tinha uma brincadeira que alguém falava alguma coisa assim, sem a gente perguntar, a gente perguntava assim, quem? Aí, quem o quê? Te perguntou. Porque não faz sentido. Domínio próprio. A Bíblia vai falar bem claro sobre isso, sobre domínio próprio. Vamos passar aqui para a segunda chave, senão o tempo voa e a gente não saiu da primeira. Ainda dentro aqui de domínio próprio, da autodisciplina. Quando você se torna mestre em algumas dessas 3 disciplinas, você torna-se autossuficiente para vencer os apetites menores. Quando eu tenho domínio próprio sobre a minha alimentação, por exemplo, se eu estou de dieta, estou falando mais disso porque eu preciso fazer dieta. Você começa a ter domínio próprio sobre outras coisas, sobre pornografia, sobre pecado. A gente peca, muitas vezes, repetidamente, por não ter domínio próprio. Então, aprenda a ter domínio próprio. Não vai dar para falar das 7 chaves, infelizmente. Você vai ficar só na vontade aí. Mas, de repente, eu posto lá no grupo depois. No grupo de estudo. Mas, se você tiver domínio próprio, isso é fundamental. Talvez dos 7 aqui seja o mais importante, porque ele é a base dos outros. Segunda chave, aprenda com a adversidade. Aprenda com os problemas. Os problemas têm muito a te ensinar. Aprenda com a adversidade. A gente está vivendo uma época de pandemia, uma época que todo mundo precisa se reinventar. Num período de grande depressão, de grande escassez de petróleo, de combustível, foi quando a Honda se popularizou com a moto. Precisava de um veículo de transporte que consumisse pouco combustível e andasse muito, porque combustível era algo escasso. Se você depois for procurar lá sobre o surgimento da moto, você vai aprender sobre isso. Então, aprenda com a adversidade, para de murmurar, de reclamar do problema e aprenda com ele. O problema pode te ensinar muita coisa, o problema pode te fazer você ir longe se você aprender com a adversidade. Davi só se tornou rei porque tinha um gigante na frente dele. Ah, Deus quis, é lógico, irmão. Tira a parte espiritual, tu fala da parte lógica. Davi só ficou famoso, então, porque ele encontrou um gigante na frente dele. E às vezes a gente foge, reclama. Aprenda com a adversidade. Aprenda com os seus problemas. Comece a usar os seus problemas como oportunidades. Comece a ver os seus problemas como oportunidade. Quando perguntaram a Thomas Edison por que ele tinha errado 1000 vezes, sei lá, não me lembro agora, na hora de fazer uma lâmpada, ele disse que ele aprendeu 1000 maneiras de não fazer uma lâmpada. 1000 maneiras como não fazer uma lâmpada. Então, dentro da definição de propósito, eu preciso ter domínio próprio, ou autodisciplina, como você queira chamar, e eu preciso aprender com os problemas, ou seja, aprender com a adversidade, porque a adversidade, poucas pessoas sabem a diferença entre derrota temporária e fracasso. O fato é, e é verdade, que é possível sim aprender com o fracasso. E um bom líder, uma pessoa que tem a definição de propósito, ela terá fracassado algumas vezes antes de encontrar o sucesso.
Napoleão Hill disse certa vez que a cada adversidade traz consigo uma semente de uma vantagem equivalente. Porém, porque não sabe usar, a pessoa despreza essa semente ou come ela. Sabe, é interessante isso que Napoleão Hill fala. Ele diz o seguinte no seu livro: cada problema traz consigo a semente de uma solução nova. Só que geralmente, o que as pessoas fazem? Ela pega a semente e come. E passa fome. Porque semente não é para comer, semente é para plantar. Entende a sinapse do problema aqui? Se você planta, você vai colher, vai gerar mais semente, vai gerar mais colheita, vai gerar mais semente. Mas não, você vai lá e come. Um exemplo simples, um exemplo claro. Eu quero comprar um carro, mas eu não tenho dinheiro. Mas aí eu ganho R$1.000 por mês, um exemplo lógico aqui, só para ficar mais fácil a conta. E eu tive um aumento de 20%, ganho R$200 a mais. Aí o que eu faço? Começo a gastar 1.200. Cara, mas se eu vivia com 1.000, agora tem que sobrar 200. Porque os 200 são sementes. Se eu como a semente, eu não prospero. Entendeu sobre especificidade que eu falei lá no começo? Se você não for específico naquilo que você quer, se você não for específico no seu propósito, se você não for específico no seu desejo, naquilo que Deus colocou no seu coração, daquilo que você alinhou com Deus, e detalhe, o seu propósito precisa estar alinhado com aquilo que Deus espera de você. Mas se você não for específico, você vai comer semente, e vai vir mais semente, vai comer semente, vai vir mais semente, vai comer semente. Deus tem enviado semente para as nossas mãos, e nós temos comido as sementes, em vez de semeá-las. Deus manda a semente, e nós comemos ela em vez de semeá-las. Aprenda com isso. Aprenda que cada problema traz consigo uma semente de oportunidade para um bem maior, e você tem que aprender a usar isso. Você tem que aprender a trabalhar dessa forma. Não reclame dos problemas, mas comece a pensar o que você pode aprender de cada problema. Ah, mas porque você não sabe o tamanho do meu problema? Irmão, se você não morreu, com certeza a gente pode encontrar uma solução. Basta você se firmar em Deus aí e analisar o que você pode aprender. Tem até o ruim que quando tem mais gente, a gente faz piada, o pessoal até lembra. Mas tem uma historinha que é uma comédia de um grupo de teatro, de um cara chamado Joseph Klimber. E ela é muito engraçada, depois vocês procuram lá no YouTube, lá, Joseph Klimber lá. Mas o cara era talentoso, aí cada hora acontece uma coisa com ele, ele pega ali, ele ficou surdo e faz uma coisa, ele cortou a mão, faz outra coisa, eles vão lá atrás, conhece a história. Mas a última coisa que acontece, ele perdeu tudo, ele vira um peso de papel. Mas ainda assim, ele pegou o problema dele e tornou numa oportunidade. Joseph Klimber, é lógico que tirando o lado da piada, é uma representação ideal de quem pega um problema e gera uma oportunidade maior. Entende isso? Você precisa aprender com essas coisas. Você precisa aprender nos detalhes. A Bíblia ela foi feita para a gente estudar ela como se fosse arqueologia ali, ó, com pincel, pincelando e tirando cada detalhe. O segredo está nas entrelinhas. Terceira chave, vamos correr aqui, vamos ver se a gente consegue falar de pelo menos 4 chaves hoje. São 7. Deixa eu achar aqui. Medo. E medo é algo que a gente precisa vencer. A primeira chave que você precisa virar para viver o princípio da definição de propósito é vencer o medo. Talvez nesse exato momento você está pensando, eu não tenho medo. Porém, o medo do qual estou falando agora foi implantado em você há muito tempo atrás. Às vezes você acha que não tem medo, mas você até hoje não assinou aquele contrato. Você até hoje não decidiu se matricular naquela faculdade. Você até hoje não decidiu fazer aquele curso porque você acha que não é capaz. Isso é medo. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Cara, se o seu coração está firmado em Deus, se você está plantado em Deus, se Jesus é a sua
a sua respiração, se Jesus é a sua certeza de fé e de vida, não há por que ter medo. Vá e rompa. Vence, continue, não desista. Aquilo que está no seu coração, que está alinhado com Deus, faça. O medo, ele é uma droga paralisante, ele paralisa você e te impede de romper. Ele impede você de avançar, ele impede você de continuar. O medo, ele te trava de uma tal forma que você não consegue dar um passo além. Eu já vi pessoas ficarem paralisadas com coisas simples. Eu, há muitos anos atrás, eu tinha medo de altura. Tinha mesmo, antes de mudar para o Juiz de Fora, porque cheguei aqui, fui trabalhar com internet, subindo em torre, então tive que perder o medo de altura. Chegava lá em cima até branco, quase morto de medo, mas depois fui perdendo. Mas em Belo Horizonte tem um shopping, que no segundo andar do shopping, a laje é de vidro. Então você anda em cima dela e você vê tudo lá embaixo. A primeira vez que eu subi lá eu não sabia. Quando eu saí do elevador, que eu pisei, que eu olhei, eu fiquei travado. Literalmente, eu atrapalhei a porta do elevador, as pessoas querendo sair, eu não conhecia, estava lá para conhecer o local. E eu fiquei travado, porque eu tinha medo de pisar naquele vidro e cair. Tinha muita gente andando por cima daquele negócio, mas o meu medo me paralisou, ao ponto de eu achar que eu ia cair. Talvez você está paralisado agora, achando que vai cair. Mas você precisa vencer com o medo. Você precisa romper com esse medo. E para isso, você precisa ter o seu propósito definido. Próxima chave, a gente já falou vamos lá, autodisciplina ou domínio próprio. Aprenda com a adversidade, medo. E vamos agora para a quarta chave. Eu estou correndo aqui para a gente dar tempo de falar pelo menos um pouquinho. Depois a gente passa melhor. Vamos lá, achei. Isso. Influência do ambiente. Todo mundo que tem um propósito definido, ele precisa saber escolher o seu ambiente. Porque o ambiente, ele molda você. O ambiente, ele trabalha com você. O ambiente, ele aponta quem você é e ele influencia você. Querendo ou não, você é influenciado pelo ambiente, tanto positivo quanto negativo. Você precisa saber escolher o seu ambiente. Provavelmente esse será um dos mais notórios de todas as 7 chaves, pois essa é bem perceptível do que as outras. E é mais fácil de assimilar quando se trata da definição de propósito. A influência do ambiente exerce um poder sobre o indivíduo tanto positivamente quanto negativamente, como eu tinha falado. O ambiente ou o meio, como também pode ser chamado, consiste de todas as forças. Então, se você está num ambiente que as pessoas ali mexem com droga, fatalmente uma hora você vai usar droga. Se você está num ambiente que todo mundo apronta, uma hora você vai aprontar. Salmos 1 vai dizer, não se assente à roda dos escarnecedores. Ele já estava dando uma dica, cara, cuidado com o ambiente que você está inserido. Minha mãe, quando eu era criança, falava diferente, falava, sai do meio que você não é fermento, sai do bolo que você não é fermento, aí de porco não é tomada, uma hora que vai sobrar para todo mundo que está no meio. Você deve ter ouvido isso também, aposto que sua mãe fala isso com você. Então o ambiente, ele influencia a nossa vida de uma forma positiva e de uma forma negativa. Se você quiser ser uma pessoa que queira avançar na sua vida com Deus, que queira avançar na sua vida de devocional, ande com pessoas que vivem uma vida devocional. Se você quer ser uma pessoa que aprenda da palavra, ande com pessoas que estudem a palavra. No seu trabalho, se você quer ser uma pessoa que lidere, que cresça, ande com pessoas que cresçam. Tem um ditado muito claro que diz o seguinte: quem quer voar como águia, não anda com pato. E é simples, porque pato anda com pato, águia anda com águia. Então você pode decidir se você é um pato, se você é uma águia. E está tudo tranquilo se você quiser ser pato, não tem problema. Você só precisa saber que um pato nunca vai chegar à altura que uma águia chega. Enquanto isso, está tranquilo. Eu não estou dizendo que você vai ter que deixar de falar, não, você tem que ser águia. Não.
Você tem que ser aquilo que você deseja ser. E isso é uma escolha sua. E aqui eu vou ser bem claro, principalmente para os jovens aí, os adolescentes que estão assistindo. Você é o único responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso. É o único. E as pessoas costumam falar assim: ah, eu nunca tive uma oportunidade, fulano nunca me deu uma oportunidade no trabalho, eu nunca tive uma oportunidade na igreja. Não existe oportunidade dada, oportunidade é criada. Você cria as oportunidades que aparecem para você. Você cria as oportunidades que surgem para você. Lembra do que eu falei sobre sementes? Vou te dar um exemplo. No trabalho, você é uma pessoa exemplar. Você limpa o seu setor, você fica até mais tarde quando precisa, você chega mais cedo quando pede, você não reclama. Aí, em certo dia, o chefe lá reúne e pensa: eu preciso promover alguém. Aí alguém diz: a gente podia promover fulano, né? Ele é prestativo, ele fica depois do horário, ele fica até mais tarde quando precisa, ele chega mais cedo. Você ganhou a oportunidade ou você criou a oportunidade? Oportunidade não é dada, oportunidade é criada. Aprenda isso na sua vida. Se você aprender isso, você vai fazer isso, bem usar isso, isso vai te ajudar em todas as esferas da sua vida. Oportunidade é criada. Continuando. Vamos aqui, desculpa gente, eu esqueci de destravar, toda hora trava aqui. Eu não consegui imprimir antes de vir para cá. Vamos lá, vamos falar de mais uma chave. A gente já falou de 4 chaves. Outra chave, e essa também é uma chave que eu gosto bastante, a chave número 5, tempo. O tempo vai penalizar pelo pensamento negativo e recompensar pelo pensamento positivo. Quando eu tenho um propósito definido, o tempo se torna aliado na condução. Sabe, se você perder dinheiro, você trabalha e ganha de novo. Mas se você perder tempo, você não recupera. O tempo é a moeda mais cara do mundo hoje. E você pode dizer assim: não, mas eu estou me tendo muito tempo, eu estou em isolamento, eu não estou trabalhando, eu não estou estudando. Pelo contrário. Se você não está usando esse tempo para poder fazer centenas de cursos que tem na internet de graça aí, ler vários livros, cara, já dá para você ter lido a Bíblia de março até agora. E se você não leu nenhum livro, me desculpa, mas você está jogando o tempo fora e não volta. Se você não conseguiu ler um livro da Bíblia, ou pelo menos o Novo Testamento, ou metade, ou um capítulo que seja, você desperdiçou seu tempo. Eu falei isso com os líderes. Crie uma rotina com os líderes de jovens da região. Crie um devocional para que eles leiam o Novo Testamento, pelo menos. Ou leiam a Bíblia. Tem pessoas que só conhecem a Bíblia do culto. Se o pastor chegar aqui e falar: abra no livro de Jeremias, capítulo 5, versículo 27, vai ter um punhado de gente procurando o livro de Jeremias, porque não conhece a Bíblia. E isso é um absurdo. Então o tempo a gente não pode desperdiçar dessa maneira. Você não está com tempo de sobra. Você está com tempo sem ser utilizado da maneira correta. Então, para que você tenha um propósito definido, o tempo ele pode ser o seu aliado para acelerar o seu propósito, para acelerar o seu destino. Porque se você é uma pessoa que tem autodisciplina, se você é uma pessoa que venceu o medo, se você é uma pessoa que sabe aproveitar os segredos da adversidade, e você é uma pessoa que administra bem o tempo, fatalmente você vai chegar mais rápido no seu destino. E isso vai te ajudar bastante. E se você é uma pessoa que sabe desfrutar do ambiente que você está inserido, você com certeza vai aproveitar todo o tempo que vem na sua mão. Eu detesto perder tempo. Detesto. Justamente porque não volta, cara, não volta. E aí você fica assim: caraca, eu podia ter feito tanta coisa, eu podia ter feito muita coisa e eu não fiz por causa disso, porque alguém atrasou comigo, ou porque o carro quebrou, o trânsito estava ruim. É horrível isso.
E o penúltimo, ó, acho que vai dar para dar um passinho no último, hein? Vamos ver. O penúltimo princípio, a penúltima chave é a harmonia. Você precisa saber se harmonizar na sua vida. Você não pode ser colérico, nem sanguíneo demais, ou passivo demais. Subserviência não serve, sabe? Você precisa ser harmônico. Já viu? Quando fala aquela harmonia, você consegue ser equilibrado. Aí eu posso trocar a harmonia por equilíbrio. Você precisa ser equilibrado nas suas emoções. Você precisa ser equilibrado nas suas decisões. Você precisa ser equilibrado nas suas reações. E aí, cara, é algo que pega. Porque se você não for uma pessoa equilibrada nas suas reações, você vai fechar muita porta na sua vida. E a gente deve manter as portas abertas. A gente deve criar pontes e não muro. E o equilíbrio da nossa vida, a harmonia da nossa vida, na nossa definição de propósito, ele é fundamental para que isso ocorra. Tá? E para finalizar, eu acho que tem muito mais para falar sobre cada item. Eu estou só pincelando para você um pouquinho dessas 7 chaves. Não dá para falar tudo. Se você ver o meu resumo aqui, ele já é enorme. A última chave, ou o último princípio, como você queira chamar, é a cautela. Ou seja, a sabedoria. Sabe? Você precisa ter cautela. Você precisa ter paciência. Você precisa ter sabedoria na hora de agir, na hora de definir os seus propósitos, na hora de tomar as suas decisões. O que acontece? As pessoas alienadas, elas não exercem cautela. Elas agem primeiro e pensam depois. Elas se movem pela ausência da cautela. As pessoas sem cautela ficam satisfeitas com o primeiro emprego, com um salário razoável. As pessoas sem cautela agem por impulso, em todas as esferas da vida. Simplesmente, lembra que eu falei um princípio atrás sobre harmonia? Se você não é harmônico, você age por impulso. Nossa, passei aqui, agora não porque está tudo em quarentena, mas o banco te liga e te dá um cartão de crédito de R$5.000, mas você ganha 1.500. Você, nossa, vou lá e vou gastar 5.000, cara, mas você ganha 1.500. Você vai lá e age por impulso. Arrumei uma namorada, vou lá comprar roupa nova e lota de roupa. No final do mês, você vai chorar porque veio a conta alta. Você agiu por impulso. Então a pessoa que ela não tem cautela, ela fica satisfeita com essas coisas e age por impulso. Uma definição de propósito, ela não é fácil de ser seguida. Mas você precisa absorver pouco a pouco um pouquinho de cada uma delas. E eu separei aqui um texto legal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aproveite o fluxo da harmonia a seu favor para que você tenha cautela. Cautela não é medo, mas é calcular o impacto de cada decisão da sua vida. Sabe que para a gente definir o nosso propósito, a gente muitas vezes tem que mudar. E mudança, ela é algo que gera incômodo. Mudar é horrível. Quem fala que gosta de mudar, cara, você é de outro planeta, porque mudar incomoda. Você tem que encaixotar coisa, você tem que desencaixotar coisa, você tem que abrir mão de coisas. E aí, existem algumas coisas que eu preciso perder quando eu mudo. E eu preciso aprender, melhor dizendo. É que mudança, ela tem algumas consequências. Primeiro, ela gera incômodo. Não adianta pensar que você vai mudar e não vai incomodar ninguém. Você vai incomodar. Vai incomodar pessoas que você já não conversa mais. Vai incomodar pessoas que você já não frequenta o mesmo ambiente, porque você mudou. Você é cristão, então agora você não fica mais enfiado dentro do bar bebendo. Você agora aceitou Jesus, você não usa mais droga. Você agora é um servo de Deus, você não fica mais vendo pornografia. E as pessoas te criticam. Pô, mas você vem ver esse vídeo aqui. Você, não, eu mudei. Mudança gera incômodo. Outra coisa, você precisa aprender a calcular o impacto das mudanças na sua vida.
E aí, para finalizar e fazer um merchan aqui do meu livro, e esse finalzinho você acha no meu livro Fora da Caixa, a mudança ela passa por pelo menos 3 fases. A mudança geográfica, a mudança emocional e a mudança social. Se você entender esses 3 fases da mudança, esses 3 princípios da mudança, toda mudança na sua vida vai ficar mais fácil. E é lógico, se quiser saber um pouquinho mais, está lá no meu livro. Você que tem já sabe. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade, pela aula de hoje. Queria agradecer ao irmão que está aqui. Muito obrigado pela sua presença. Você que está online, você que nos assistiu, o pessoal da técnica aqui, o Leozinho. Eu quero orar agradecendo a Deus. Vai ficar gravado. Depois a gente posta lá no grupo também. E aí vocês comentam, curta, pode perguntar. Quem quiser o material, tem um material imenso sobre isso. É um dos meus materiais sobre definição de propósito. Tem muita coisa. Eu não falei nem... Eu falei a introdução de tudo que eu tenho aqui, só dessa aula de definição de propósito. Na verdade, é uma matéria para várias aulas. Daria para dar um mês de aula só dessa matéria aqui. Queria orar por você. Seu Deus, te agradecemos, ó Pai, por este momento, pelo privilégio de estarmos juntos aqui em comunhão, com os irmãos que estão aqui presentes, com os irmãos que estão através da transmissão ao vivo e que vão ver gravado depois. Que o Senhor possa alcançar cada um, segundo a tua vontade, segundo o teu desejo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Boa noite, tenha uma ótima noite para você. Sexta-feira temos culto presencial e online. Domingo de manhã e domingo à noite presencial e online. Não deixe de participar, tá bom?